Boa tarde. Talvez esse relato fique um pouco longo, mas eu preciso contar os detalhes desse acontecimento. Meu nome é Rafael, e o que aconteceu na minha viagem ao interior nunca sairá da minha mente. Eu sempre fui fã de histórias de terror, principalmente aquelas envolvendo lugares isolados e figuras misteriosas. Achava que nunca passaria por algo assim. Como poderia? Sempre tive uma vida tranquila, sem grandes eventos ou incidentes. Eu adorava passar os finais de semana na casa dos meus avós, em um vilarejo afastado da cidade, rodeado por pastos e florestas densas. Para mim, aquele era o lugar perfeito para relaxar, longe de qualquer agitação, onde o silêncio reinava. Mas uma noite mudou tudo. Cheguei no sábado, como de costume. A casa dos meus avós era simples, mas tinha um charme rústico que me fazia sentir em casa. Minha avó estava na cozinha, preparando o jantar, e meu avô cuidava dos animais na propriedade. Eles estavam felizes em me ver e a sensação de segurança parecia envolver o ambiente. Era como se o tempo não passasse ali, e eu me sentia em paz. Após o jantar, decidi dar uma volta pela propriedade. Era uma prática que eu sempre gostei de fazer, caminhar por entre os campos e florestas ao redor, sem pressa, apenas ouvindo o som do vento nas árvores e o canto dos grilos. Naquele dia, no entanto, o céu estava encoberto por nuvens pesadas e a temperatura parecia cair mais rápido do que o normal. Mesmo assim, continuei minha caminhada, sem dar muita importância à mudança repentina do clima. O campo estava silencioso, mas havia algo no ar, uma sensação desconfortante, como se algo estivesse esperando para acontecer. Caminhei por um tempo, mas a trilha que eu costumava seguir parecia diferente. A vegetação estava mais densa, como se tivesse crescido rapidamente e sem controle. Não me importei e continuei, achando que era apenas o resultado de um inverno rigoroso. Mas então, o som começou. Um assobio. Distante e irregular, vindo da direção do bosque. Não era o som de animais ou do vento, era humano. Eu parei imediatamente, por um instante, fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Gritei: "Quem está aí?" O som parou por um momento e o silêncio tomou conta novamente, mas logo depois, o assobio retornou, mais próximo, mais nítido. Ele parecia vir de dentro da floresta. Meu corpo começou a ficar tenso, mas, estranhamente, algo me impulsionou a continuar. O que mais me inquietou foi que, quando fiz a pergunta, não ouvi nenhuma resposta. Só o assobio, como se algo ou alguém estivesse tentando chamar minha atenção de uma forma desconcertante. Sem mais para onde ir, acendi minha lanterna e comecei a andar de volta, mas, no momento em que virei, um arrepio percorreu minha espinha. Os passos não eram mais meus. Alguém estava me seguindo. O som dos passos, no início suaves, foi se intensificando. Não era o som de animais, era uma pessoa. Meu coração acelerou. Comecei a andar mais rápido, então comecei a correr. A cada passo, os sons se intensificavam, e parecia que a pessoa estava me alcançando. Corri até a clareira, tentando ver se conseguia encontrar algum ponto seguro. Eu estava desesperado, sem saber se conseguia me afastar do perigo. Quando cheguei perto da casa, olhei para trás. E foi quando vi uma figura alta, magra, parada à beira da floresta, observando-me. A escuridão da noite encobria sua face, mas os contornos eram nítidos. Estava vestindo um capuz, e a postura era estranhamente rígida. Não houve movimento, mas eu sabia que estava sendo observado. O medo tomou conta de mim, mas algo me dizia que não poderia deixar que ele soubesse que eu o tinha visto. Corri para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim, sem olhar para trás. Expliquei rapidamente o que havia acontecido para meus avós, mas eles tentaram me acalmar, dizendo que talvez fosse algum caçador perdido ou uma brincadeira de algum vizinho. Mas o instinto me dizia que não era isso. A sensação de estar sendo vigiado continuava a me assombrar. Eu não conseguia tirar a imagem daquela figura de minha mente. Já era tarde, mas a sensação de insegurança não me deixava em paz. Fui dormir com a porta trancada e os lençóis cobrindo o rosto, tentando me convencer de que tudo aquilo era apenas uma ilusão. O som da casa se acomodando à noite me deixou ainda mais inquieto.
Às 3 da manhã, acordei com o barulho do vento forte batendo nas janelas. Mas então ouvi algo mais, um arranhar suave, mas constante, vindo do lado de fora da casa. Era como se alguém estivesse arranhando a parede, com calma, mas de forma implacável. Fui até a janela e olhei pela fresta da cortina. Meu corpo congelou. Lá estava ele novamente. A mesma figura, mais próxima agora, parada do lado de fora da janela, observando-me diretamente. O capô encobria seu rosto, mas os olhos brilhavam como se estivessem refletindo a luz. Eu fiquei paralisado. Não conseguia me mover, não conseguia pensar. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Não demorou muito e ouvi a porta dos fundos se abrindo. O som de madeira rangendo e o barulho das dobradiças fizeram meu sangue gelar. Meu avô, preocupado, se levantou e pegou a espingarda. Pediu que eu ficasse no quarto e não saísse, mas já era tarde demais. Ouvi passos apressados vindo de fora, seguidos pelo som de um disparo. O medo tomou conta de mim, e eu corri para o corredor, gritando por ajuda. Quando cheguei lá, tudo estava em silêncio. Meu avô havia saído para ver o que estava acontecendo, mas não demorou muito para que ele voltasse. Ele estava suado, e seu rosto estava pálido. Não encontramos ninguém, mas o cheiro de sangue estava no ar. A polícia foi chamada, e, ao amanhecer, começaram a investigar a área. Encontraram rastros de sangue que levavam até a floresta, mas a pessoa que estava ali desapareceu sem deixar vestígios. A verdade só foi descoberta dias depois, quando a polícia prendeu um homem com um histórico criminal de ataques a propriedades isoladas. Ele era um ex-presidiário, e estava escondido nas redondezas. Ao ser interrogado, revelou que estava vigiando a minha casa, aguardando a oportunidade para invadir. Ele havia sido diagnosticado com distúrbios mentais e estava em um estado de delírio, acreditando que eu era alguém do seu passado. Eu fiquei horrorizado. Não sabia como lidar com a ideia de que um psicopata estava tão perto de minha família. E, mesmo após a prisão dele, uma sensação de insegurança nunca me deixou. Não consigo mais caminhar à noite sem olhar por cima do ombro, e a imagem daquela figura, observando-me da escuridão, me persegue até hoje. O que antes era apenas um conto de terror se tornou a minha realidade, e agora, sempre que fecho os olhos, o medo de que algo ou alguém esteja lá fora, à espreita, me consome. Boa noite. A história que vou contar agora criou em mim um trauma muito grande. Meu nome é Camila, e eu nunca pensei que uma noite aparentemente comum pudesse mudar tanto a minha vida. Sempre fui cética quanto a histórias de terror. Achava que eram exageros ou invenções de mentes criativas. Na verdade, eu era uma grande fã de histórias assustadoras, adorava filmes de terror e livros cheios de mistério. Achava tudo aquilo fascinante, ao mesmo tempo, tão distante da realidade. Nunca me passou pela cabeça que algo assim pudesse acontecer comigo. Isso até aquela noite. Uma noite que, mesmo anos depois, ainda me faz olhar para trás toda vez que ouço um som estranho. Era uma quinta-feira, e eu estava sozinha em casa. Meus pais tinham viajado para visitar parentes em outra cidade, e meu irmão mais velho estava em um acampamento com os amigos. A casa estava completamente vazia, exceto por mim. Resolvi aproveitar a tranquilidade para fazer algo que eu adorava, uma maratona de filmes de terror. Preparei pipoca, me enrolei em uma manta no sofá e comecei com um clássico. A noite parecia perfeita. Tudo estava normal até que, em meio a uma cena silenciosa do filme, ouvi um som estranho vindo do andar de cima. No começo, era apenas um rangido leve. Pensei que fosse a casa, já que era um pouco antiga e costumava fazer esses barulhos. Mas depois de alguns minutos, percebi que o som era mais consistente. Parecia um passo lento, arrastado. Meu coração começou a bater mais rápido, mas tentei ignorar. Talvez fosse só a minha imaginação pregando peças por causa do filme. Aumentei o volume da televisão e continuei assistindo. Por um tempo, deu certo. Mas então ouvi algo mais claro, um barulho de algo sendo derrubado no andar de cima. Era como se alguém tivesse esbarrado em um móvel ou deixado cair um objeto pesado.
Parei o filme imediatamente e fiquei em silêncio, tentando ouvir. O barulho parou, mas meu coração estava disparado. Peguei meu celular, que estava carregando na cozinha, para ligar para meus pais. Foi então que percebi que não tinha sinal. Isso já era estranho, porque a conexão na nossa casa sempre foi muito boa. Decidi que precisava verificar o andar de cima. Peguei uma faca da gaveta para me sentir mais segura e comecei a subir as escadas. Cada degrau rangia sob meus pés, e o silêncio parecia amplificar cada som. Quando cheguei ao corredor, vi que a porta do quarto dos meus pais, que eu tinha certeza de que estava fechada, agora estava entreaberta. Engoli em seco e fui até lá. Empurrei a porta devagar e entrei no quarto, acendendo a luz. Tudo parecia em ordem, exceto pela janela, que estava aberta. Uma brisa gelada fazia as cortinas balançarem suavemente. Fui até a janela para fechá-la, mas antes que pudesse trancá-la, ouvi outro som. Desta vez, era o ranger da porta do banheiro anexo ao quarto. Virei-me rapidamente e vi que ela estava aberta. Eu tinha passado por ali e sabia que estava fechada antes. Senti um calafrio subir pela espinha, mas tentei manter a calma. Talvez tenha sido o vento, pensei. Peguei coragem e fui até o banheiro. Quando acendi a luz, vi que o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse tomado banho há pouco tempo. Meu coração estava disparado, e minha mente tentava encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Mas o que aconteceu em seguida me tirou qualquer vestígio de racionalidade. Enquanto eu estava lá, ouvi um som claro vindo de trás de mim, passos lentos, firmes, como se alguém estivesse no corredor. Saí do banheiro e olhei para o corredor, mas não vi nada. Decidi que era melhor sair de casa. Desci as escadas rapidamente, mas quando cheguei à porta da frente, percebi que ela estava trancada. A chave, que sempre ficava na mesa ao lado, não estava mais lá. Comecei a entrar em pânico. Tentei abrir as janelas da sala, mas elas pareciam emperradas. Foi então que ouvi um som vindo da cozinha, como se alguém estivesse mexendo nos talheres. Fui até lá, ainda segurando a faca, e vi que a gaveta estava aberta. Algumas facas tinham sido tiradas e estavam espalhadas sobre a bancada. Foi nesse momento que percebi que não estava sozinha. Não era a minha imaginação. Subitamente, ouvi passos atrás de mim e, quando me virei, vi uma figura alta, de capuz, parada na porta da cozinha. Meu instinto foi correr. Passei correndo por ele, empurrando de leve, e subi as escadas novamente. Entrei no meu quarto, tranquei a porta e empurrei a cômoda para bloquear a entrada. Liguei para a polícia, mas o celular ainda estava sem sinal. Por alguns minutos, ouvi passos pelo andar de baixo, e depois tudo ficou em silêncio. Quando a polícia finalmente chegou, após ser chamada por um vizinho que ouviu os gritos, eles fizeram uma varredura na casa e encontraram evidências de que alguém havia invadido. Havia marcas de lama nos tapetes e as gavetas da cozinha estavam todas reviradas. Depois de algumas horas, descobriram quem era o invasor, um vizinho da rua de baixo. Ele era um homem de meia idade com esquizofrenia não tratada. Ele acreditava que sua casa estava sendo vigiada e frequentemente invadia outras casas à noite, procurando abrigo ou algo para proteger. Descobrir isso foi um misto de alívio e terror. Saber que ele não tinha intenção de machucar me trouxe algum consolo, mas o fato de que ele esteve dentro da minha casa, me observando, talvez até manipulando as chaves e os objetos, foi algo que me deixou traumatizada por muito tempo. Por meses, não consegui ficar sozinha em casa. Tranquei todas as janelas e portas obsessivamente, e ainda assim, me sentia vulnerável. Percebi que o verdadeiro terror não está em fantasmas ou monstros, mas na imprevisibilidade das pessoas ao nosso redor. Hoje, anos depois, ainda olho para trás toda vez que ouço um barulho estranho, e mesmo com terapia, sei que nunca vou esquecer aquela noite. Meu nome é Lucas, e sou entregador de aplicativo. Trabalho há anos nessa profissão, cruzando ruas da cidade a qualquer hora do dia ou da noite. Sempre achei que a noite era meu momento favorito para trabalhar. Menos trânsito, menos pessoas, tudo mais calmo.
Mas o que aconteceu certa vez mudou completamente minha visão sobre o que a escuridão pode esconder. Era uma sexta-feira à noite, pouco antes da meia-noite. O movimento estava bom, então decidi esticar meu turno para pegar mais corridas. A última entrega da noite parecia simples, um pedido para um endereço na periferia da cidade, em uma área que eu conhecia apenas de passagem. O GPS me indicou uma rua sem saída, onde as casas eram poucas e afastadas umas das outras. Aceitei sem pensar duas vezes. O trajeto foi tranquilo até eu entrar na rua indicada. As luzes dos postes ali eram fracas, algumas piscando, outras completamente apagadas. As casas tinham cercas altas, e a maioria parecia abandonada, com janelas fechadas e pouca iluminação. O GPS indicou uma casa no final da rua, mas, ao me aproximar, fiquei confuso. A casa estava completamente apagada, sem nenhum sinal de ocupação. Parei a moto e conferi o número novamente. Era o lugar certo. Peguei o pedido e caminhei até o portão. Toquei a campainha, mas não houve resposta. Esperei alguns minutos e toquei novamente. Nada. Decidi ligar para o cliente, mas o número estava fora de área. Olhei ao redor. Não havia ninguém na rua, apenas o som distante de cães latindo em alguma casa próxima. A sensação de desconforto começou a crescer. Tentei olhar por entre as grades do portão, mas tudo que vi foi um jardim descuidado, cheio de mato alto, e a casa escura ao fundo. Não parecia que alguém vivia ali. Pensei em ir embora, mas antes que eu pudesse me virar, ouvi um som. Era como um clique, vindo de dentro da casa, seguido de um rangido baixo, como uma porta se abrindo. Alô? Alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Não houve resposta, mas o rangido continuou, agora acompanhado de passos leves. Tentei afastar o pensamento de que algo estava errado. Talvez fosse apenas o cliente vindo buscar o pedido. Mesmo assim, a falta de luz e a sensação de abandono do lugar estavam começando a me sufocar. De repente, o som parou, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Esperei por alguns segundos que pareceram uma eternidade, até ouvir algo que me gelou a espinha, o som de uma risada baixa, quase um sussurro. Vinha de dentro da casa. Chega, isso está estranho demais, pensei. Virei-me para ir embora, mas, ao fazer isso, ouvi outro som, agora mais próximo, como se alguém tivesse saído para o jardim. Olhei para trás e vi uma silhueta parada no caminho que levava até a casa. Não conseguia distinguir seu rosto, mas era alguém alto, imóvel, me observando. O pedido está aqui na frente, gritei, tentando soar firme. Não obtive resposta. A figura continuava parada, e então, lentamente, deu um passo em minha direção. Algo naquela movimentação me pareceu errado, quase mecânico. Meu coração disparou, e a única coisa que consegui fazer foi dar meia volta e correr para minha moto. Subi na moto e tentei dar partida, mas o motor engasgou. Era como se a máquina estivesse tão apavorada quanto eu. A figura continuava se aproximando, seus passos ecoando no silêncio da rua. Finalmente, o motor rugiu, e eu acelerei, saindo dali o mais rápido que pude. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor. A rua parecia deserta novamente. Nenhuma figura, nenhum som, nada além das luzes piscando dos postes. Mas o desconforto não passou. Cheguei ao centro da cidade e parei em um posto de gasolina para respirar. Meu celular recuperou o sinal, e imediatamente recebi uma notificação, uma mensagem do cliente. Desculpe, não consegui atender antes. Você entregou na casa certa? Meu coração disparou novamente. Peguei o celular e disquei para ele. Quando atendeu, a voz do outro lado parecia confusa. Você deixou o pedido? Eu estou em casa agora, mas não vejo nada no portão. Como assim? Você não estava na casa quando eu toquei a campainha? Perguntei. Não, eu só cheguei agora. Trabalho até tarde. Por quê? Expliquei rapidamente o que tinha acontecido. A voz do cliente ficou tensa. Olha, cara, essa casa onde você foi, ninguém mora lá há anos. Era dos meus avós, mas está abandonada desde que eles morreram. Senti o sangue gelar. Ele continuou, eu deveria ter avisado antes.
Tem gente que diz que vêem coisas por lá. Nunca acreditei, mas depois do que você me contou, talvez seja melhor deixar isso pra lá. Agradeci a ele, desliguei o celular e voltei para casa, ainda tentando processar tudo. Até hoje, não sei quem ou o que estava naquela casa. Não houve lógica que explicasse aquela presença ou a risada que ouvi. Desde então, evito entregas noturnas em ruas isoladas. Algumas coisas, eu percebi, são melhores quando deixadas no escuro. Querido canal, escrevo para contar minha história e como toda essa bagunça mudou minha vida. Meu nome é Júlia, e sempre fui fascinada por histórias de terror. Desde pequena, adorava me sentar em volta da fogueira em acampamentos ou assistir a filmes assustadores com os amigos. Para mim, era emocionante imaginar situações assustadoras, sabendo que, no fundo, tudo não passava de ficção. Mas nunca imaginei que um dia eu mesma seria protagonista de uma história que me assombraria pelo resto da vida. Tudo começou quando eu estava no último semestre da faculdade. A rotina era exaustiva, e os prazos das provas e trabalhos pareciam me engolir. Vivendo no centro da cidade, com o barulho constante de carros, buzinas e vizinhos, era difícil me concentrar. Foi quando meu colega de turma, Gustavo, fez uma sugestão. Ele tinha uma cabana afastada da cidade, na zona rural, que ninguém usava há anos. É o lugar perfeito para você estudar em paz, ele disse, com um sorriso casual. Na hora, pareceu uma ideia ótima. Isolamento, silêncio, e ainda uma pequena aventura para sair da monotonia. Aceitei o convite sem hesitar. Gustavo me entregou as chaves e algumas orientações básicas. A cabana é simples, mas funcional. Tem um aquecedor, uma cozinha equipada e velas, caso acabe a energia, explicou ele. Ele também me garantiu que era um lugar seguro. Ninguém vai lá. É só você e a natureza. Aquilo me soou perfeito. Cheguei à cabana numa tarde ensolarada. Era uma construção de madeira charmosa, cercada por árvores altas e um silêncio quase absoluto. Não havia outras casas por perto. A estrada de terra pela qual vim era a única conexão com a civilização. O isolamento era tanto que me deu um leve arrepio, mas o atribuí à empolgação. Afinal, eu sempre gostei de um toque de suspense. Passei o primeiro dia completamente focada. Estudei por horas, revisando anotações, lendo artigos e me sentindo finalmente em paz. À noite, preparei um chá e me sentei perto da lareira, sentindo-me relaxada. O único som era o crepitar do fogo e o ocasional assobio do vento lá fora. Olhei para a janela e vi as árvores balançando suavemente. Pensei comigo mesma, isso aqui daria o cenário perfeito para uma história de terror. Mal sabia eu quão certa estava. Por volta das 11 da noite, ouvi um som vindo de fora. No início, foi sutil, quase imperceptível, como folhas sendo pisoteadas. Ignorei, achando que poderia ser algum animal pequeno, mas o som ficou mais alto. Passos. Lentamente, mas com um ritmo constante, como se alguém estivesse caminhando em direção à cabana. Meu coração acelerou. Fui até a janela, tentando não ser notada, mas não vi nada. Decidi que era melhor verificar. Peguei uma lanterna e abri a porta da frente, iluminando o jardim. O feixe de luz dançou pelas árvores, mas não havia ninguém. Deve ser um cervo ou algo assim, murmurei para mim mesma, tentando me acalmar. Fechei a porta, trancando-a com firmeza, e voltei para dentro. Pouco depois, ouvi outro som, dessa vez na lateral da casa. Era mais próximo, como se alguém estivesse arranhando levemente a madeira. Minha mente começou a trabalhar contra mim. E se não fosse um animal? E se alguém estivesse me observando? Peguei meu celular para ligar para Gustavo, mas, claro, não havia sinal. O som parou, e por alguns minutos tudo ficou em silêncio absoluto. Eu tentei voltar à minha leitura, mas minha concentração estava completamente arruinada. Foi então que ouvi um barulho distinto, a maçaneta da porta dos fundos girando lentamente. Meu corpo congelou. Alguém estava tentando entrar. Peguei uma faca na cozinha, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. O som parou, mas ouvi passos pesados ao redor da casa,
como se a pessoa estivesse circulando, procurando outra entrada. Subi as escadas para o quarto no andar de cima, acreditando que teria uma visão melhor de lá. A janela do quarto dava para os fundos da cabana, e quando olhei, vi uma figura. Era um homem, usando uma jaqueta escura e um boné. Ele estava parado perto da porta dos fundos, de costas para mim. Parecia apenas esperar. Tentei pensar racionalmente. Talvez fosse algum caçador perdido ou alguém que precisava de ajuda. Mas algo na postura dele, tão imóvel, tão calculada, me deixou aterrorizada. Por um momento, considerei gritar, mas e se ele fosse perigoso? Me abaixei para não ser vista e fiquei lá, tentando controlar minha respiração. O tempo parecia se arrastar. Quando criei coragem para espiar novamente, ele não estava mais lá. Meu alívio durou pouco. Ouvi passos dentro da cabana. Ele tinha entrado. Minhas pernas tremiam enquanto me escondia dentro do armário do quarto, segurando a faca com força. Ouvi os passos subindo as escadas, cada rangido do assoalho me aproximando do pânico total. Ele sabia que eu estava ali. A porta do quarto se abriu devagar. Eu podia ouvir sua respiração pesada enquanto ele se movia lentamente pelo cômodo. Ele abriu as cortinas, olhou debaixo da cama, e então, a porta do armário começou a se abrir. Num impulso, saí gritando, segurando a faca como se fosse minha única chance de sobrevivência. O homem se assustou e recuou, mas não por muito tempo. Ele tentou me agarrar, mas consegui escapar, correndo pelas escadas e saindo pela porta da frente. Não olhei para trás. Corri pela estrada de terra, meus pés quase tropeçando em pedras e galhos, até finalmente encontrar meu carro. Consegui dirigir de volta à cidade, meus nervos completamente destruídos. Quando contei à polícia, eles foram investigar, mas não encontraram ninguém na cabana. Apenas marcas de botas ao redor da casa e alguns objetos fora do lugar. Até hoje, não sei quem era aquele homem ou o que ele queria. Mas uma coisa é certa, aquela noite me fez repensar meu fascínio por histórias de terror. Algumas vezes, a realidade pode ser muito mais assustadora. Meu nome é Eduardo e o que aconteceu comigo naquela viagem ainda me persegue até hoje. Eu nunca imaginei que um simples pedido de férias pudesse se transformar em algo tão aterrador. Vou começar do começo, para que você entenda o quão longe eu fui para tentar escapar da pressão da vida. Naquela época, minha carreira como advogado estava me consumindo. Trabalho sem parar, reuniões estressantes, clientes exigentes, prazos implacáveis, tudo isso estava me deixando à beira de um colapso. Eu sabia que precisava de uma pausa. Um colega de trabalho, vendo quão exausto eu estava, sugeriu uma casa isolada para alugar em uma pequena cidade no interior. A casa ficava em uma região montanhosa, rodeada por uma floresta densa e inacessível. Era o tipo de lugar onde o conceito de isolamento estava em outro nível. Cheguei lá em uma tarde de outono, e o clima parecia exatamente o que eu precisava. Fresco, com uma leve neblina envolvendo a área e árvores cujas folhas caíam suavemente ao chão. O senhor que alugava a casa me entregou as chaves e me fez um aviso estranho. A casa é silenciosa, muito silenciosa. Pode até ser desconfortável para quem não está acostumado. Eu ri e agradeci, achando que era apenas uma metáfora para o sossego do local. A casa era charmosa, de estilo rústico, com janelas grandes e uma varanda que dava para uma vista deslumbrante da floresta. O ambiente era acolhedor, e eu logo me acomodei. Passei o primeiro dia lendo, aproveitando o ar fresco e a paz do lugar. A solidão era, ao mesmo tempo, revigorante e inquietante. À noite, quando o sol se pôs e a escuridão tomou conta, o silêncio se transformou em algo estranho. Havia algo de incomum, algo opressor. Enquanto eu estava sentado na varanda, ouvindo o vento passar pelas árvores, percebi que não havia sons de grilos ou de outros animais noturnos. Era um silêncio profundo, como se o próprio mundo estivesse pausado. Tentei ignorar a sensação estranha e fui dormir. Mas, por volta das 2 da manhã, fui acordado por um som abafado, como se alguém estivesse andando na varanda. Levantei rapidamente, tentando me convencer de que era apenas o vento mexendo com as madeiras da casa.
Fui até a janela e olhei para fora, mas tudo estava escuro, sem sinais de movimento. Decidi voltar para a cama, mas não consegui mais dormir. O barulho continuou, mais forte agora, vindo da lateral da casa, como se alguém estivesse caminhando por ali de propósito, em passos lentos. Eu estava assustado, mas minha mente tentou racionalizar. Talvez fosse algum animal ou até mesmo um galho de árvore batendo nas janelas. Mas na manhã seguinte, quando fui dar uma volta pela propriedade, algo estranho aconteceu. Encontrei pegadas no chão de terra perto da cerca que separava o terreno da floresta. Elas eram grandes e profundas, como se alguém tivesse passado por ali com botas pesadas. O mais inquietante é que não havia sinal de que alguém tivesse feito isso nas últimas horas. A terra estava intacta, sem vestígios de ninguém andando por ali, exceto por aquelas marcas. Senti um frio na espinha, mas decidi não dar muita importância a isso. Talvez um caminhante, alguém do vilarejo vizinho, tivesse passado por ali. Mas algo não parecia certo. Ao voltar para casa, percebi que a porta da varanda, que eu tinha trancado ao sair, estava entreaberta. Meu coração disparou. Não queria acreditar, mas algo dentro de mim começou a se perguntar se eu não estava sendo observado. Entrei em casa, trancando a porta com mais força do que o normal, mas a sensação de estar sendo vigiado não me deixou. Ao me deitar para descansar um pouco, percebi que o sapato que eu havia encontrado pela manhã, deixado na varanda, estava agora na grama do lado de fora. Eu não o havia deixado ali. Naquela noite, os sons voltaram. Eram passos, mas desta vez estavam mais próximos. Eu sentia como se alguém estivesse andando ao redor da casa, esperando alguma reação minha. Meu coração batia forte, e a sensação de terror se intensificava. Não havia mais dúvida de que alguém estava ali, e pior, essa pessoa parecia saber que eu estava sozinho. Não consegui mais ficar quieto. Peguei meu celular e tentei ligar para a polícia, mas o sinal estava fraco. O pânico começou a tomar conta de mim. Como eu estava em um lugar tão isolado, a ideia de esperar por ajuda parecia um pesadelo. Decidi que precisava sair dali, mas algo me impediu. Lembrei do aviso do Senhor sobre o silêncio absoluto e a solidão do lugar. Algo me dizia que eu não deveria sair sem entender o que estava acontecendo. O pensamento de que talvez estivesse lidando com alguém que me observava me paralisou. Decidi esperar até a manhã seguinte para buscar ajuda. À medida que a noite avançava, os sons se intensificaram. Eu podia ouvir passos ao redor da casa, agora mais rápidos, como se alguém estivesse andando apressado. De repente, ouvi uma batida na janela da sala de estar. Eu estava imóvel, esperando, quase sem respirar. Olhei pela janela, e no escuro, vi uma figura. Era um homem alto, magro, com roupas sujas e rasgadas. Ele estava parado perto da árvore que ficava do lado da casa, como se estivesse me observando. Eu não sabia o que fazer. Tentei me manter o mais quieto possível, mas o terror era incontrolável. Minhas mãos estavam geladas quando peguei uma faca da cozinha. Senti que, se ele realmente estava lá fora, eu teria que me defender. O homem não se movia, mas sua presença me paralisava. Durante o que pareceu uma eternidade, eu observei a figura, enquanto a minha mente tentava processar o que fazer. De repente, o homem se afastou lentamente, desaparecendo na escuridão da floresta. O som da viatura da polícia finalmente chegou. Eu estava quase em um estado de colapso nervoso, mas sabia que precisava contar o que havia acontecido. Quando os policiais chegaram, fizemos uma ronda pela casa e pelo terreno, mas não encontramos sinal de ninguém. As pegadas que eu havia encontrado na trilha desapareceram, e o lugar parecia vazio. A única coisa que os policiais encontraram foi uma pequena quantidade de terra movida perto da cerca, como se alguém tivesse tentado entrar ou sair da propriedade. Eles me disseram que provavelmente era um andarilho ou um homem que tentava invadir a casa. Mas aquilo não me trouxe consolo. O que me perturbava mais era o fato de que alguém estava observando, acompanhando cada um dos meus movimentos. O que esse homem queria? E, mais importante, por que ele estava ali? Saí dali na manhã seguinte, sem olhar para trás. Desde então, nunca mais voltei para um lugar tão isolado. A cidade, com todo o seu barulho e agitação,
agora me parece segura. Porque o verdadeiro terror não está nos monstros ou espíritos, mas nas intenções obscuras de quem pode estar escondido, esperando na escuridão.